Graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, agradeço ao Senhor aí por proporcionar mais oportunidade de estar trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Que o Senhor prepare nossos corações nesse dia para que possamos compreender a palavra do Senhor. Na leitura anterior, no vídeo anterior, falamos sobre o êxodo, desculpas, meras desculpas que Moisés justificou diante de Deus, falando sobre que ele tinha uma dificuldade com oratória, só pincelando. Ele fala uma desculpa da insignificância pessoal, a desculpa da falta de credibilidade, falta de eloquência, a desculpa da indisposição, e que tinha pessoas mais capacitadas do que Moisés para poder conduzir aquele povo. Isso nós lemos no último vídeo que nós realizamos aqui no canal, no livro de Êxodo. E nesse dia, queridos, vamos continuar o estudo sobre o livro de Êxodo. Nesse dia eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo do número 8 ao 25, ao 28, Êxodo do capítulo de 10 a 10, 11 do 24 ao 26. O tema da mensagem desse dia chamado hoje, é propostas perigosas. Vamos continuar falando um pouquinho sobre Moisés, sobre esse desafio de conduzir o povo ali do Egito para a terra que emana leite e mel. E dentro desse ponto, vamos começar o seguinte: Faraó fez 4 propostas a Moisés para impedir a saída do povo hebreu do Egito. Faraó é símbolo de Satanás e o Egito símbolo do mundo. E vejamos essa proposta. Dividir a mensagem em 4 pontos para ficar melhor uma compreensão para os ouvintes. O primeiro ponto que Faraó falou para Moisés é: não vá, fique. Segundo ponto, ele fala: vá, mas não vá tão longe. Terceiro ponto, vá, mas nem todos. E o último, 4º ponto, fala: vá, mas deixe os rebanhos. Ou seja, Faraó tentou persuadir Moisés dele não tirar o povo, mas Moisés insistia em querer ir. E ainda assim Faraó cita 4 situações para que Moisés revisse aquele princípio, aquela ideia de tirar o povo. Até porque, queridos, era interessante para o Faraó ter aquela mão de obra gratuita do povo hebreu. Não era interessante para o Faraó que aquele povo saísse, que era aquele povo que produzia, que trabalhava para poder proporcionar um conforto, uma qualidade de vida melhor para os egípcios. Então, o primeiro ponto da mensagem que o Faraó faz é uma proposta, e a primeira proposta é: ele fala, não vá, fique. A gente pode observar isso no capítulo de número 8, o versículo de número 25, que ele fala assim: chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus na terra. Ou seja, ele faz uma proposta, falou: pode fazer seu sacrifício, mas não é bom que você vá, fique, permaneça aqui. Ou seja, Faraó não quis deixar o povo de Israel sair. Ele queria que ele oferecesse sacrifício a Deus no Egito mesmo, ou seja, no mesmo local ali. E Moisés rejeitou a proposta, e devemos também rejeitar as insinuações do diabo. O Egito era a terra da servidão, e eles deveriam ir embora. Não basta levantar altares a Deus, é preciso sair do Egito. Queridos, o Egito, ele simboliza o mundo, as concupiscências, tudo aquilo que o mundo tem para te oferecer. A Babilônia, o Egito, simboliza o mundo, a estrada larga que conduz à perdição. Mas quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor ele nos tira do lamaçal do pecado, nos torna nova criatura. A Bíblia fala que as coisas velhas, elas se passaram e tudo se fez novo. Sendo assim, é natural que procuramos ter um conceito de vida diferente daqueles que vivíamos enquanto estávamos
na ignorância, que estávamos fazendo aquilo que não agradava ao Senhor. E muitas das vezes o inimigo, ele nos quer prender nos prazeres desse mundo, ele não quer que nós nos afastemos da presença do diabo. Por quê? Porque se a gente estiver ali, nós vamos ser escravo do pecado. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, no 31 falava: mas se vós permanecerdes em mim, e conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus, e o Senhor, ele se revela através da tua palavra. Louvado seja Deus. E já no versículo de número 28, Faraó, ele já usa outra metodologia. Ele fala para Moisés: olha, vá, mas não vá tão longe. Olha o 28. Então disse Faraó: deixar-vos ir, para que ofereçais o seu sacrifício ao Senhor, o vosso Deus, no deserto. Somente que saindo não vá de muito longe, e orai por mim também. Aqui, o próprio Faraó, ele pede para Moisés: ó, vai, faz o seu sacrifício, os seus holocaustos, oferendas, ofertas de manjares para o seu Deus, já que você acha tão importante, mas não vai muito longe não. Olha, Moisés, ora por mim. Mais uma vez, queridos, nós podemos observar palavras que não dizem aquilo que o coração, na verdade, de Faraó queria, que era uma conversão. Ele até pede: ó, ora por mim. Ele pediu para Moisés orar por ele. No entanto, ele não queria servir ao Deus de Moisés. E no coração dele, ele não queria que Moisés tirasse o povo dali. Por quê? Porque eles viviam no conforto, comiam do bom, do melhor, poderia viver uma vida de promiscuidade, uma vida dissoluta ali no Egito, que era uma cultura, né, uma cultura que favorecia a imoralidade. E ele pede para Moisés orar, mas ele não queria compromisso com Deus. Assim é muito nos dias de hoje. Às vezes somos nós, antes da conversão, né, tem os chamados crentes 6 horas. Ó, irmão, ora por mim. Ó, irmã, ora por mim. O crente 6 horas, ele quer a oração de Deus, mas ele não quer as bênçãos de Deus, ele não quer servir a Deus, ele não quer renunciar aos seus pecados, os desejos do teu coração. E para servirmos a Deus, se você quer conforto, eu não te recomendo o cristianismo, onde que você vai ter que abrir mão dos teus desejos, das tuas vontades, para poder servir ao Senhor. O evangelista Marcos, ele fala que as leis e os profetas vigoraram até João, e que o céu, ele é tomado à força. Com isso, nós entendemos que nós temos que lutar contra os velhos desejos que estão no nosso coração. Às vezes estão dentro das igrejas, mas o nosso coração está na Babilônia, ainda está no Egito. Ela não quer abrir mão, né, dos confortos, dos manjares, dos banquetes que o mundo oferece. E se fosse tão fácil ser crente, cristão, não teria tantas pessoas, né, perecendo. Então o Faraó fala: ó, vai, mas não vai muito longe. E muitos estão hoje na igreja, né, e quando a gente fala algo, né, para aquela pessoa, para admoestá-la, para exortá-la sobre algo, sobre festas mundanas, cantor gospel, cantor cristão cantando música mundana, ele fala: ó, eu não canto, mas eu já não vejo problema nisso. Ou seja, um mundanismo está no coração dessa pessoa. E tem muitas pessoas, queridos, que estão assim com um pé dentro da igreja e outro no mundo, agem com naturalismo, com naturalidade. E não é. Para a gente servir ao Senhor, exige renúncia, e renúncia diária. É impossível servir a Deus e a mamão. Isso é impossível. E o terceiro ponto, querido, fala assim, que Faraó diz: vá, mas nem todos. Isso aqui nós podemos achar lá no capítulo de número 10,
do versículo de 10 a 11. Vamos ver o que fala lá no 10, de 10 a 11. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco. Olha que coisa linda. Caso eu vos deixe ir e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó falou: vai, mas não tem necessidade de ir a todos. Mas no coração de Faraó, ele sabia que se fossem os homens e as mulheres, eles teriam que voltar para poder buscar as crianças. Então é uma liberdade condicionada ao que? Se eles não voltar, eles vão ter que voltar, porque eles vão ter que deixar filhos, vai deixar pais, né, aqui, então eles vão ter que voltar. Então era um modo de assegurar a permanência do povo hebreu ali no Egito. Então é uma pergunta ali, contenciosa. Então o inimigo ele usa, né, várias metodologias, né? Eu acho normal isso aqui, queridos. Não é o que eu penso, o que eu acho, é o que as Escrituras me ensinam. O que as Escrituras falam acerca disso? Então, a pergunta que eu deixo para você, a reflexão é: quando você for tomar alguma decisão, fala: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que se eu fazer isso, eu estou glorificando o nome do Senhor? Será que essa é a vontade de Deus para a minha vida? E ele continua: o faraó até permite o povo de Israel ir. Os velhos serviriam a Deus e os jovens ficariam no Egito. O faraó sugeriu que o culto a Deus não tinha atrativos para os jovens e que eles deveriam ficar no Egito, onde os prazeres eram mais vibrantes. Hoje, muitos jovens abandonam as fileiras da fé para retroceder aos prazeres transitórios do pecado. Não caia nessa artimanha do diabo. Quando nós falamos de mundo gospel, o mundo gospel, queridos, ele não representa o evangelho da cruz. Com isso, nós olhamos e, dentro de um contexto geral, vou falar de Paranaíba, cidades que estão promovendo festa junina gospel, é mês de junho, estão aí, São João Gospel, essas festas, Cristonite, Cristoteca, né? É para poder atrair jovens. Poxa, se a própria palavra de Deus não atrair, você acha que essas coisas mundanas vai atrair jovens para dentro da igreja? Então nós temos que pensar muito bem disso. Quem que nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é danças, essas coisas mundanas. O mundanismo está entrando dentro das nossas igrejas e nós estamos achando que é algo normal. Moisés, essas crianças não vão achar nada de interessante lá. Vocês vão estar fazendo os sacrifícios, os holocaustos, oferecendo manjares. Isso aí não é interessante para as crianças. Vamos deixar eles aqui. Aqui tem mais diversão, aqui tem mais, né, entretenimento. E assim nas igrejas está tendo muito entretenimento, está tendo muito movimento, muito fogo estranho dentro de igreja, não está tendo conversão. Muitas das igrejas estão inchadas, igrejas cheias de pessoas vazias. Tomem cuidados, querido, tomem cuidados. Tome cuidado, observem, né, se atentem ao princípio, né, regulador do culto, sobre a liturgia. Né, não vamos fugir, né, dos princípios cristãos, não. Vamos ter sabedoria, discernimento. Vocês líderes que estão assistindo esse vídeo nesse dia, se atentem a isso. É somente a palavra de Deus, é a palavra que convence, e tudo é no tempo do Senhor. Pregue a palavra ao jovem, à criança, ao adolescente, ao idoso. Não precisa mais do que a palavra. Chega de jogo de luz, de fumaça, de luz apagada dentro de igreja. Isso aí é meninice. Vamos aprender
né, a ser homens e mulheres de Deus, homens e mulheres maduras na fé. Vamos dar comida sólida para os nossos jovens. O leitinho é apenas quando a pessoa está chegando na igreja, né, que é uma pessoa que está ali, né, um neófito, um recém-convertido. Mas para a pessoa que já está caminhando há algum tempo, vamos dar uma comida sólida, né, uma comida boa. E você, cristão, leia a palavra. Como teremos a renovação da nossa mente se nós não ocupamos nossa mente com as coisas do Senhor? E o quarto e último ponto, meus amados, Faraó dá mais uma dica. Segundo ele diz assim, vá, mas deixe os rebanhos. Tudo tem um jogo de interesse nas conversas de Faraó, né? Êxodo 10, 24. Vamos ver o que fala 10, 24. E diz assim: então o Faraó chamou a Moisés, ele disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, os vossos gado, as vossas crianças irão também convosco. Ou seja, por que ele pediu para deixar os gados e os rebanhos? Aqui mais uma vez, né, Faraó nos mostra que o coração deles estava no que? Nos bens materiais, estava na mão de obra, não estava interessada na saúde, no bem-estar daquele povo que estava crescendo muito, né? E o Senhor estava abençoando o povo de Israel. O interesse de Faraó era nos bens, ou seja, era nos próprios benefícios que aquelas pessoas iriam, né, ou estariam trazendo para Faraó. Né? Moisés responde: nenhuma unha ficará. Êxodo 10, 26. A libertação de Deus, ela é completa. Tudo era de Deus e devia estar a serviço de Deus. Muitos querem adorar a Deus deixando seus bens no Egito. Não podemos separar o culto que prestamos a Deus dos bens que possuímos, pois onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Um coração aberto a Deus será sempre um bolso aberto a serviço de Deus. Olha que coisa linda, queridos. Com isso nós aprendemos que quando nós não tivemos um encontro com o Senhor, nós nos encontramos na garra do inimigo. Nós somos filhos da ira, filhos da desobediência. As pessoas acreditam que todos nós somos filhos de Deus. E não é, nós somos criaturas de Deus. A Bíblia fala lá em João que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu tiveram poder de ser chamado filho de Deus. E quando nós aceitamos Jesus, cremos com o nosso coração e confessamos com nossa boca, nós somos chamados de filhos. E nós deixamos de ser criatura e nós passamos a ser novas criaturas. Olha que coisa linda. Então é natural que quando nós crermos, nós confessamos Jesus, nós somos salvos, nós somos justificados. E o Espírito Santo é selado em nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. E, no entanto, o processo de regeneração, ele é progressivo, queridos. Na medida que você busca a presença do Senhor, o Senhor, ele naturalmente ele vai tirando aqueles desejos antigos de nossos corações, aquele coração que se agradava de estar ali no Egito, na bagunça, na putaria, desculpa o vocabulário, na imoralidade, na vida dissoluta. Hoje nós já não temos mais alegria, né, nessas coisas, porque o Senhor ele tem quebrantado, o Senhor, né, está fazendo de nós vasos novos. Então eu passo a ter um entendimento diferente. Eu não me alegro mais das coisas que eu falava, das coisas que eu proferia, das coisas que eu falava. Ao contrário, eu tenho nojo do meu passado, porque o Senhor ele me tirou do lamaçal do pecado. E eu sou uma nova criatura pela graça e pela misericórdia de Deus. Então a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Infelizmente, há muitas pessoas que estão dentro dessa igreja, são religiosos, eles não nasceram de novo, não tiveram uma regeneração,
né? E a regeneração, como eu falei, ela é progressiva. Eu posso ir a vida inteira na igreja, mas se eu não tiver verdadeiramente um encontro com o Senhor, às vezes eu vou me tornar apenas um religioso. Então, como saberemos se uma pessoa é verdadeiramente convertida? Olha aí os frutos, como aquela pessoa ela era no seu passado e como ela é no seu presente. Olha o que Cristo fez pela vida daquela pessoa. Não se engane, queridos, nem todos que estão na igreja são salvos, né? São pessoas cristãs. Então, nós temos que pregar o evangelho, meditar na palavra do Senhor. O Salmo 1 fala que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém na roda dos escarnecedores. O versículo 2 fala, antes, o seu prazer ele está na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Então, o nosso prazer, querido, está na palavra do Senhor, meditando na tua palavra, tendo prazer em ler as Escrituras. Se você não tem prazer em ler as Escrituras, eu acredito que você não tem prazer nem em Deus. Porque quem ama o Senhor, ele ama a tua palavra. E a palavra do Senhor, ela nos confronta com a nossa velha natureza caída e corrompida por causa do pecado. E esse livro é tão maravilhoso que quando você verdadeiramente busca em Deus essa mudança, o Senhor ele vai progressivamente trabalhando na tua vida, te regenerando e fazendo de você um vaso novo. Glória a Deus. Com isso eu termino essa mensagem e falando dessas que o tema foi propostas perigosas. O inimigo, ele sempre vem com propostas perigosas, propostas persuasivas. E se nós não estivermos com a nossa fé enraizada em Cristo, nós iremos sucumbir e muitas das vezes iremos aceitar as propostas do inimigo. O Salmo 1 fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós, como crentes, não devemos ouvir conselho dos ímpios e nem se deter na roda dos escarnecedores, pessoas que ficam zombando, escarnecendo, falando de coisas que não agradam a Deus, né? Falando de palavras torpes. Não, querido, não arme a sua tenda aí. E eu espero que o Espírito Santo um dia te confronte com isso, que você se sinta confrontada, que o Espírito Santo te perturbe e que um dia você estiver numa roda dessa, você vai lembrar desse vídeo, que o Espírito Santo venha falar no teu coração e que você sinta que você já não pertence mais àquele ambiente. Amém, queridos? Eu termino por aqui, né? Que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. E se semana que vem o Senhor permitir, estaremos trazendo mais uma palavra, talvez continuaremos falando sobre o livro de Êxodo, mas Deus continua abençoando você e se inscreva no meu canal, né, Edmilson Vila Rosa, já clique ali na setinha ali, no sininho de notificações, que o Senhor continue abençoando você. Compartilhe esse vídeo para seus amigos, para suas amigas, que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua casa, em nome daquele que era, que é e que há de vir, Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso advogado fiel. Deus abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus.